Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, então essa aqui vai ser uma aula é, com um exemplo, que é um estudo de caso, para nós entendermos a questão da boa consciência e da má consciência, e a questão dos emaranhados no nosso sistema familiar. Como eu disse no vídeo anterior, eu achei muito importante eu fazer essa aula extra para que vocês possam entender o que significa emaranhamentos, é, lealdades. E para isso, né, por isso que eu fiz a primeira aula sobre boa consciência e má consciência, tá bom? Então vamos lá. Para as constelações, existem basicamente duas consciências que atuam na nossa família: a boa e a má. Basicamente, a boa consciência é aquela consciência que muitas vezes é o amor cego. É aquele amor infantil que quer resolver tudo, que quer fazer as coisas do próprio jeito e acaba muitas vezes adoecendo, acaba muitas vezes se frustrando, entrando em depressão, enfim, existe uma série de consequências que essa boa consciência traz. A boa consciência é quando nós queremos salvar, quando nós queremos solucionar as dores que nós trazemos lá da nossa família de origem, muitas vezes de forma assim infantil, de forma que enfraquece as pessoas, de forma egoísta. Então essa é a boa consciência. Então muitas vezes nós falamos que geralmente são os bons que excluem. Por quê? Porque os bons eles têm uma preocupação em querer resolver, em querer solucionar o problema, e muitas vezes não tem o conhecimento adequado para fazer isso. Isso é boa consciência. Tá? E a má consciência é aquela que faz com que nós nos curamos, que faz com que nós tiramos as vendas dos olhos, que possibilita que a gente enxergue a realidade dos fatos, que a gente consiga se curar, que a gente consiga se ajudar, que faz com que nós encontramos o amor próprio, tá? É o amor que libera. Geralmente a boa consciência prende e a má consciência ela libera, ela solta, tá? Então basicamente nós vivemos o tempo todo na boa consciência e na má consciência, tá? Não existe como você viver só em uma. É importante que você tenha o conhecimento das duas, porque nós estamos o tempo todo utilizando desses dois movimentos, tá? Então aqui, através da mesa e das âncoras, que são os bonecos, eu vou mostrar um pequeno estudo de caso. Eu adoro os estudos de caso porque eles são exemplos claros de como que isso acontece na nossa vida. Vamos lá? Então eu vou dar primeiro um exemplo de boa consciência. Eu tenho aqui um homem e uma mulher que vão representar os pais desse cliente, tá? Que é uma mulher, tá? Vocês podem observar aqui uma mulher. E aqui, ó, ela tem um pai e uma mãe, certo? E aqui é a vida desse cliente. Aqui é o sistema familiar e aqui é a vida que esse cliente vai construir no decorrer dos dias, né? Então, agora nós vamos, através desse exemplo, entender o que é uma boa consciência. Então, uma cliente chega no consultório e conta a sua história, tá? Ela diz que quando ela era ainda criança, então ela viu muitas vezes o pai maltratar a mãe. Então o pai era agressivo com a mãe, o pai desvalorizava a mãe, o pai batia na mãe. Então existe aqui uma história em relação a esse casal, tá bom? E essa criança, que é essa cliente, via muito essas histórias, né? Da mãe, muitas vezes, em relação a esse homem, né? Sofrer agressões, tá? Essa mulher sofrer humilhações, ela apanhava desse homem e etc, tá? Então, essa é a situação, ok? Então, essa mulher, ao ver essa situação, ela sentiu no seu coração um medo muito grande da mãe morrer, um medo muito grande
dela perder a própria mãe. Porque esse homem era um homem agressivo, né, um homem violento. Então, observe, quando acontece esse fato, tá? Isso é algo aqui da história do pai e da mãe. Então, essa filha que trouxe esse tema para a constelação, nós observamos que ela começou a olhar para a mãe e sentir as dores da mãe. Isso fez com que ela, inconscientemente, através da boa consciência, quisesse salvar a mãe. Só que isso não é você ir lá e abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe. Isso é internamente, é um movimento interno que nós fazemos, né? Quando nós, muitas vezes, vivenciamos uma situação muito forte e aí a gente tem um desejo interno de salvar. E ela passou por esse processo e através da boa consciência é como se ela ficasse aqui do lado da mãe. Por quê? No objetivo de falar, ó mamãe, eu vou ficar perto de você porque você não sabe se defender do papai e se eu ficar perto de você, você não vai sofrer tanto, tá? Então essa pessoa, ela acaba querendo salvar a mãe dela, dizendo que a mãe sofria na mão do pai, etc, etc. Acontece que quando nós colocamos juízo de valor em relação à nossa história, aos nossos pais, então nós vamos observar o seguinte, que nós utilizamos, e aqui eu vou usar essa linha, tá, para representar essa consciência. Então vamos imaginar que essa pessoa, ela acreditou que a mãe não era capaz de escapar, por exemplo, dos comportamentos desse pai. Então que esse pai não era um pai adequado e por isso ele maltratou e violentou a mãe e que isso tirou a dignidade dessa mulher. Então ela se aproxima mais da mãe justamente porque ela julga que a mãe talvez não tinha condições de se defender desse homem. Só que quando ela faz isso dentro de uma boa consciência. Ó, mãe, eu vou ser boa com você e vou te ajudar porque esse homem é muito cruel com você. E aí o que acontece? Ela acaba atraindo para si o julgamento. Porque quando nós nos posicionamos de tal forma que nós achamos, pensamos e sentimos que os nossos pais eles não são os bons suficientes para lidar com as dificuldades que muitas vezes eles mesmos criaram, então nós vamos tomando essa história para nós. E aí eu vou usar essa linha para simbolizar isso. Então, através da boa consciência, ela quer salvar a mãe. E ela começa a contar histórias sobre a mãe dela. A minha mãe apanhava do meu pai. O que acontece quando a gente diz assim, ai, meu pai fez minha mãe sofrer, coitadinha da minha mãe. Eu entro no julgamento. E aí é como se eu pegasse, através da boa consciência, e começasse a reviver o trauma da mãe. E aí, ó, você percebe que eu estou enrolando esse boneco? Por quê? Porque a gente acaba muitas vezes... perdão, deixa eu só fazer dessa forma aqui. Ó, eu começo... ai, minha mãe meu pai foi ruim com a minha mãe. E aí você quer defender sua mãe. É como se você se enrolasse na própria história, né? Aí você diz assim, espera que eu vou pegar mais linha aqui para ficar mais fácil. Ó, e aí você conta assim, ai, meu pai era ruim com a minha mãe. E muitas vezes nesse movimento você exclui o seu pai da sua vida e acaba ficando próximo da sua mãe. Aí você se sente bem através dessa boa consciência, olha, eu sou bom com a minha mãe, eu defendo ela, porque o meu pai foi ruim com a minha mãe. Coitadinha da minha mãe. E aí o que acontece? Você começa a contar histórias sobre o seu sistema familiar. Percebe? Entendido? Então, o que acontece? Essa pessoa vivenciou essa história e ela conta para o coração dela a seguinte história. Meu pai foi ruim com a minha mãe, esse homem não presta. O meu pai, ele era uma pessoa assim maldosa. E aí ela exclui o pai. E ela vai ficando mais próxima da mãe. Chega um momento que ela decide ir para a vida. Só que quando ela vai para a vida, ela não se cura. Ela continua levando essa boa consciência de que ela foi uma boa filha, de que ela ajudou a mãe dela, que ela cuidou da mãe dela, porque o pai dela era violento e isso e aquilo. Ó, sem julgamento. Aí ela vai levando todo esse emaranhado, essa boa consciência, aí ela vai decidir trabalhar para ganhar a própria vida. E aí ela vai lá para a profissão dela.
Esse boneco branco aqui representa a profissão. Então o que acontece? Ela vai, só que ela leva junto toda a história familiar. Percebe essa linha aqui? Ó? Ela levou toda essa história familiar. Tá? E quando ela chega na profissão, por ela não ter tomado o pai e só ter ficado perto da mãe, ela começa a se sentir fraca. E ela percebe que essa profissão acaba muitas vezes não preenchendo ela por inteiro. Tá? Só lembrando que essa história não acontece só com as mulheres, acontece com os homens também. Aqui é só um estudo de caso. E aí ela começa a sentir assim que, nossa, essa minha profissão não me valoriza, essa profissão não é muito boa, eu não me sinto realizada. O que ela está fazendo? Ela está pegando a história que ela trouxe lá do sistema dela e, através da boa consciência, como ela foi uma boa filha, ela acha que ela mereceria uma outra profissão. E aí ela começa a reclamar da sua profissão. O que acontece? Acontece que ela se emaranha com a própria profissão, percebe? E aí ela sai contando a mesma história. Nossa, minha profissão isso, minha profissão aquilo. E aí até que chega um momento que ela conhece, eu vou colocar um boneco aqui. Perdão, deixa eu trocar o boneco. Vou colocar esse. Que ela conhece um homem e ela decide se casar com esse homem. E ao se casar com esse homem, que vai ser representado por esse boneco, ela começa a contar a mesma história. Nossa, o meu pai não era violento com a minha mãe. Né? Nossa, e eu fui para a profissão e você acredita que eu não sou muito bem realizada na minha profissão? Eu não sei o que acontece. E ela acredita muito que o marido vai suprir toda a falta que ela tem do pai, da mãe, e que a profissão não consegue entender ela. E aí ela se casa com esse homem contando essa história. Nossa, meu pai não foi violento com a minha mãe, né? Eu passei dificuldade na minha vida e minha profissão não me dá o que eu quero. O que acontece? Mais um emaranhado. Ela consegue colocar o homem nessa história, tá bom? E aí o homem se envolve nessa história até que ela decide ter uma filha, né? Só que chega um momento que essa filha também não consegue suprir o vazio no coração dela. E ela começa a sentir um peso ao criar essa filha, porque afinal de contas, o que aconteceu? Ela foi tão boa filha e a profissão não deu o que ela queria, e o esposo muitas vezes não entende, não atende às necessidades dela, e a filha muitas vezes acaba sugando ela, acaba muitas vezes respondendo ela, acaba sendo uma filha rebelde, ou seja, a filha também está no emaranhado dessa cliente. Percebe o que aconteceu? Então, muitas vezes, a boa consciência faz com que a pessoa fique enrolada, fique emaranhada. Por quê? Por conta de um trauma que ela tem em relação à família de origem. Tá bom, gente? Então, chega um momento que a filha não entende ela, essa filha cresce e não entende ela. O marido não entende ela, né? A profissão dela, por mais que ela goste do que faça, ainda ela sente um vazio. Então, quando ela vai para a terapia, o que o terapeuta que tem a clareza sobre boa consciência e má consciência, ele vai fazer? Ele vai dizer para a cliente, olha, é o seguinte, talvez o emaranhado, essa história, não tenha a ver com a sua filha. E aí o que acontece? Ela tira, né, você quis ser uma boa mãe e não conseguiu. Então vamos liberar a sua filha e você tira um pouco desse emaranhado e libera a filha dessa história, porque a filha não tem nada a ver com a história da avó e do vô. Entende? E aí esse cliente vai continuar se queixando e aí o terapeuta vai dizer, olha, talvez o seu esposo também não tem nada a ver com o seu emaranhado. Você colocou expectativa em cima do seu esposo. Percebe? Você quis ser uma boa esposa e talvez não conseguiu. E aí chega um momento que aparece a profissão. E aí é onde o terapeuta, através do conhecimento, né, e das ferramentas corretas, vai dizer, olha, talvez a sua profissão também não tem nada a ver com a sua história. Aí ela vai dizer, mas e o que está acontecendo comigo? Aí nós vamos levar essa pessoa até os seus pais e através de humildade ela vai reconhecer que ela utilizou de uma boa consciência, tá? Que ela colocou expectativas demais sobre a mãe. E aí é
um emaranhado a menos. E que muitas vezes o que faltou foi ela concordar com o homem que foi o pai dela. E aí o terapeuta vai tirar mais uma vez o véu dessa pessoa. Percebe? Isso aqui, gente, que o terapeuta faz é tirar, né, aquela ideia de querer salvar, tirar o julgamento, tá, que foi representado por essa linha. Feito esse trabalho, essa pessoa precisa agora praticar um pouco da má consciência, ou seja, poxa, né, se minha mãe não soube ou não conseguiu, por exemplo, ter um bom relacionamento com o meu pai, eu vou deixar essa história com a minha mãe. E eu vou ser má. Eu não vou fazer igual a minha mãe. Eu não vou ter dó das pessoas. Eu não vou lançar julgamentos sobre as situações. Eu vou simplesmente olhar para a vida como ela é. Talvez através da terapia. E aí eu vou agradecer essa mãe, tá? Me inclinar diante dessa mãe, certo? Ó, um movimento bonito de reverência. Me inclinar diante desse pai, né? E dizer assim, olha, muito obrigado por tudo que vocês me deram. Vocês me deram o suficiente. E nesse sentido, você vai olhar de novo para a sua profissão e vai agradecer por tudo que sua profissão lhe deu. E aí você vai, através da má consciência, ser uma filha diferente e uma esposa diferente em relação ao seu esposo, tá bom? E você vai poder olhar para sua filha de forma diferente e liberar essa filha para ela fazer diferente de todas as mulheres do sistema. Percebe? Entendeu o que é emaranhado, o que é boa consciência e má consciência? Primeiro, todos nós passamos pelo julgamento, porque quando nós somos crianças, nós não temos a nossa intelectualidade desenvolvida o suficiente para poder elaborar a história da nossa família. Então nós elaboramos através do amor cego. Ai, o meu pai, ele era muito isso, minha mãe era muito aquilo. E nós acabamos emaranhando os nossos pais também. Ó. Nós vamos, através do julgamento, da nossa opinião, dizendo, nossa, minha família é isso, minha família é aquilo. Quando vê, você está se enrolando e se emaranhando na história dos seus pais. Então, por quê? Porque nós queremos ser bons, nós queremos ajudar, nós precisamos sentir que nós pertencemos. Mas, depois que nós crescemos e buscamos as terapias, nós vamos entender que nós podemos pertencer não pela boa consciência, mas pela má consciência, através do reconhecimento das leis e do reconhecimento da história do nosso clã familiar, da nossa ancestralidade. E aos poucos, nós vamos liberando cada um do nosso sistema para arcar com a própria história. Se meu avô foi uma pessoa ruim, se minha avó foi uma pessoa amarga, se meus pais, isso que aquilo, eu vou deixar isso com eles, tá? Eu vou liberar eles do meu próprio julgamento que se constrói dentro da minha mente e do meu coração, tá? Se algo não foi do jeito que eu achei que deveria ser, eu deixo agora esse julgamento, esse emaranhado, essa boa consciência para trás, tá bom? É claro que muitas vezes nós vamos voltar a ser bons novamente, tá? Mas com um pouco mais de consciência. Só que a partir do momento que você percebe que sua vida não está fluindo do jeito que você quer, você pode novamente se apropriar da má consciência e fazer diferente, né? Não é porque uma história começou assim que ela vai terminar assim. Aí você vai entender porque muitas vezes, gente, uma mulher fica apanhando do marido e ela não sai de perto. Por quê? Porque ela tem uma necessidade muito grande de ser boa, de suportar, de aguentar aquela história, porque ela está no julgamento muitas vezes dos ancestrais. Mesma coisa homens, que muitas vezes eles bebem, eles não param emprego nenhum, eles se recusam a sustentar a família, a pagar pensão, eles estão tão presos à história de homens que não puderam honrar os compromissos, que não puderam se honrar, que não puderam ser os provedores, que a única coisa que ele consegue fazer é muitas vezes ser omisso, não ser um pai presente, porque ele está emaranhado com aquela boa consciência. Ele está tentando ajudar os próprios ancestrais a achar a cura. E muitas vezes isso custa um casamento, custa vício, custa mentira, custa muitas vezes passar as pessoas para trás, custa ferir quem mais amamos, tá? Única e exclusivamente por uma boa consciência. A pessoa não consegue ser mal. Olha, eu vou ser mal. Se todos fizerem assim, eu vou fazer diferente. E por que não consegue? Porque muitas vezes não tem a permissão de fazer o quê? De soltar
soltar essa história, soltar esse fio que liga nós aos nossos ancestrais. Porque não é só o julgamento, é a consciência que pesa. É uma consciência que vem de muitos e muitos anos. E por incrível que pareça, necessita de um terapeuta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está com as mãos assim, ó, cega, não consegue enxergar. Por quê? Porque ela conviveu tanto com aquilo que se emaranhou. Tá bom? Fez sentido esse vídeo, gente? Eu espero verdadeiramente ter ajudado. Nesse curso, eu digo para vocês que depois dessa aula é necessário que cada um de vocês faça um movimento nesse curso para tomar os pais, tá? Quantas vezes for necessário, até essa cordinha do julgamento, até essa boa consciência ter um bom lugar no coração de vocês e no coração do sistema também. Tá bom, gente? Porque o que acontece? Muitas vezes em você tá ok, mas muitas vezes no sistema tem tanto sofrimento em relação àquilo que é necessário um terapeuta para reparar o dano desse sobrenome, para que esse julgamento possa, no tempo certo, com amor e carinho, ser deixado no passado. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem bem e, se precisar, tire as dúvidas para que a gente possa seguir em frente no curso. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.